E o tema de hoje é termo de penhora. Na prática, existe uma dificuldade de compreensão desses procedimentos executivos e acaba se expedindo mandado para tudo. Se pede mandado para o oficial de justiça ir lá na vara de sucessões olhar o processo. E aí vem aqui, restrição do veículo, você já vem em anexo do mandado de penhora. Mas já não está restringido, já não está ali com bloqueio no sistema, no Renajude, eu vou ter que penhorar de novo. E vi aquele questionamento, poxa, mas essa penhora já não era para ter sido feita no cartório? Caramba, você está pegando um servidor interno, outro interno de novo para fazer uma penhora no rosto dos autos que poderia ser feita aqui em um documento, digitando ali poucos parágrafos. O oficial ele faz a diligência externa, ok, ele é o responsável pelo auto, ok, mas o oficial também é o responsável pela realização de penhoras em geral. Então olha que bagunça que acontece nisso. Será que existe uma proibição do oficial realizar? Aí fica esse monte de dúvida para a galera saber do mínimo o que pensar, como interpretar, como fazer nesses casos. Seja muito bem-vindo a mais uma estreia aqui da Escola de Oficiais, aqui pelo nosso canal no YouTube, onde você acompanha sempre as nossas estreias, conversando e detalhando sempre a profissão do oficial de justiça. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais e acessar o nosso site para acompanhar também todos os cursos que a Escola de Oficiais pode disponibilizar para você. Não se esqueça também de curtir e compartilhar todos os nossos vídeos e enviar seus comentários aqui embaixo. E o tema de hoje é termo de penhora. O oficial pode ou não fazer um termo de penhora? E aí, você já sabe dessa resposta? Se não, acompanhe o vídeo que a gente vai saber, porque eu estou aqui com o Mauro Faião. Presente. E aqui, Daniel Faião. Tá tudo bem, mestre, agora? Tudo ótimo. Maravilha. Então a gente vai saber se pode, se não pode fazer, quais são os melhores procedimentos e por onde é que esse caminho vai nos levar. Esse termo de penhora danado. E aí? E aí eu acho que você pode continuar falando, que você está mandando muito bem. Inclusive você já poderia explicar aí o que é um termo, o que é um auto, Veja bem. Só depois que eu fizer o concurso aí para oficial, aí eu vou entrar e eu vou dar aula junto com vocês. Por enquanto eu sou apenas um mero entrevistador. Tá bom. O engraçado é que a gente tá rindo aqui, a galera não faz ideia, né? Foi só um erro antes da gente começar o vídeo. Quem sabe entra no making off. A edição corre, pô. Que vocês só veem quando a gente começa aqui, pra aquela cortininha abre. Mas antes disso tá rolando um monte de coisa. Vamos seguir, vamos lá. Vamos seguindo. E aí, contextualizemos sobre o que a gente vai debater hoje. A discussão é essa, é saber o que é um termo de penhora, né? Porque a gente fala muito em auto de penhora. O oficial de justiça faz a penhora por auto. E está previsto expressamente no CPC. E saber o que é esse danado desse termo, se o oficial de justiça pode fazer, quando é que acontece esse termo de penhora. E acontece muito na nossa prática da gente receber mandado e vir aquele questionamento, poxa, mas essa penhora já não era para ter sido feita no cartório? Já não era para ter sido registrada essa penhora eletrônica? Já não era uma penhora por termos autos? Por que está vindo para mim agora? Por que eu tenho que fazer essa penhora por auto, ir lá fazer a diligência, se tem previsão legal já de que ela é por termo, ou mesmo que não tenha previsão legal, mas as boas práticas dizem que já deve ser feita desde logo nos autos por termo, para depois expedir, por exemplo, uma avaliação, uma vistoria, no momento oportuno. E todo mundo tem muito essa dúvida, por isso que a gente escolheu discutir esse tema, embora a gente já tenha falado sobre termo em diversos outros vídeos sobre penhora, a gente preferiu condensar esse tema aqui. Hoje iremos focar nele, não é isso, Daniel? Para a gente saber também o que pensar, não vou nem dizer como fazer, mas o que pensar quando a gente recebe o mandado, deve ter recebido também assim. Efetue a penhora do automóvel X no endereço Y pertencente a fulano. Ué. O juiz está mandando efetuar a penhora, ok. Mas já poderia ter sido resolvido. Ou então, já tem a penhora aqui, né? A gente vê que já tem lá no sistema, no Renavan. Renajude. Já é o bloqueio eletrônico. Já tem o bloqueio eletrônico no Renajude. Caramba, esse nome tá difícil. No Renajude. É o Renajude. E aí vem aqui, restrição do veículo, você já vem em anexo do mandado de penhora. Mas já não está restringido, já não está ali com bloqueio no sistema, no Renajude, eu vou ter que penhorar de novo. Aí fica esse monte de dúvida para a galera saber, no mínimo, o que pensar, como interpretar, como fazer nesses casos. Entendi. Mas o Mauro falou sobre auto e
termo, e qual é a diferença entre um e o outro, para a gente já começar E laudo. situando. E laudo. Mentira. Não vamos entrar, não. Porque tem um oficial que, dos mais clássicos, não vou interromper sua pergunta não, tá? Clássicos, gostei. Dos mais clássicos, que dizem categoricamente, oficial de justiça redige auto. Oficial de justiça não lavra termo. Assim, sabe? Muito binário, 0 ou 1, sim ou não, certo ou errado. Preto ou branco. Isso, então a gente tá pra trocar essa ideia aqui. Então volta a sua pergunta que eu fiz um parênteses. A diferença é entre o termo E o auto. A diferença é pequena. Em linhas gerais, o auto ele é realizado externamente. Através de um auto, você vai declarar, você vai registrar fatos que você identifica através de uma diligência externa. Certo. É um relatório mais pormenorizado, diferente de uma certidão. A certidão você declara um simples ato processual, sem grandes explicações. Um auto não, você precisa constatar uma situação, um bem, verificar fatos e transcrever isso para um documento. E essa diligência é feita externa. O termo é muito parecido com o auto. A principal diferença é que ele é lavrado internamente na secretaria. Ele também vai descrever uns fatos, mas ele é mais focado nas declarações das partes. As partes trazem declarações ao processo e essas declarações são convertidas em um termo. E aí esse termo, como regra, como de costume, é lavrado pelos servidores internos da secretaria. E não precisa só ser uma declaração, como por exemplo um termo de curatela. Pode ser uma penhora, como é o nosso assunto aqui, onde o próprio juízo declara essa constrição patrimonial através de um termo, assim como pode declarar através de uma análise externa, pode declarar também através de uma análise interna por meio de documentação apresentada, por meio de registros públicos ou a documentação apresentada pelas partes. Então, essa é a diferença básica. Na prática, se você falar que fez um termo ou falar que fez um auto, não vai ter muito problema porque a finalidade dos documentos é a mesma. Entendi. Agora, em relação aos bens que são penhorados, existe alguma diferença entre um dos documentos? Tipo, esse bem só pode ser penhorado via auto, esse via termo. Tem diferença em relação a isso? Veja bem, se as partes apresentam os bens que elas desejam que sejam penhorados em comum acordo, se o devedor nomeia um bem seu a penhora e o credor aceita, seja qual for o bem, essa penhora pode ser resumida a termo, porque as informações já estão nos autos, apresentadas pelas partes. Não há necessidade de uma diligência externa para se averiguar essas informações, porque as partes estão ali, elas concordam. Então, nesse sentido, qualquer bem pode ser penhorado mediante termo, qualquer um. Mas existem situações em que isso não é possível, quando a diligência externa tem que ser realizada para verificar esse bem, quando é uma diligência do juízo, quando é só uma parte que tem informação sobre esse bem e é um bem que não possui registro ou não existe uma certeza quanto à situação desse bem. Então, o juízo precisa fazer uma diligência e é quando existe a necessidade dessa diligência, que vai o oficial de justiça, que essa penhora vai se proceder mediante auto. Existem alguns bens, existem 2 bens específicos que tem previsão no Código de Processo Civil expressa, que é veículos automotores, o Daniel mencionou, e imóveis. Quando existe o registro do imóvel ou quando existe a certidão do Detran, o documento do Detran que prove que esse veículo existe, essa penhora desses 2 bens podem se proceder mediante termo, diretamente nos autos, porque já se sabe da existência desses bens. Não é preciso uma diligência para verificar se aquele bem existe e de quem é aquele bem. O registro já diz que ele existe e de quem ele é. Por isso que o CPC já prevê que essa penhora será feita diretamente por termo nos autos. Entendi. E todos os demais, né, são via auto, no caso. Se a gente não tiver a declaração de ambas as partes, a indicação de uma e a aceitação de outra, que aí pode se proceder mediante termo, se a gente tem apenas um pedido de penhora, sem as informações detalhadas, sem o registro, sem a prova de que aquele bem existe, aí tem que ter a diligência externa, que é onde a gente entra para fazer essa verificação e lançar no auto as informações pormenorizadas da diligência. Então, no caso dos termos, vocês, teoricamente, não deveriam nem atuar, né? É o que o Daniel comentou sobre o pessoal da... Como foi o nome? O pessoal da secretaria. Os clássicos. Os clássicos. Os clássicos. Os clássicos.
Sim, o pessoal do old school. E os clássicos eles não estão errados, porque o código prevê que a atribuição do oficial de justiça é lavrar alto. Não está errado. Essa é a previsão legal. Mas é isso que a gente se dispõe a discutir aqui. Mas será que essa previsão legal ela é taxativa? O oficial ele faz a diligência externa, ok. Ele é o responsável pelo auto, ok. Mas o oficial também é o responsável pela realização de penhoras em geral. Será que existe uma proibição do oficial realizar? Ou simplesmente não é interessante que o oficial faça porque existe um outro servidor na secretaria lá apto a fazer? Essa é a discussão, que a gente vai chegar a uma conclusão no final. Entendi. E Daniel, você teria alguma situação que você se deparou com isso? Ou termo, ou alto? Com certeza estão várias, você deve ter, mas alguma assim peculiar para nos trazer? É uma situação meio rara de se acontecer, porque isso, como o Mauro colocou agora, só se aplica a bens passíveis de registro. Passíveis não, que tem registro, não basta ser passível, né? Se aplica a bens com registro público, né? Imóveis, veículos, e aí eu acho que embarcações também tem registro público, tá no hall de veículos, embarcações em geral. Aeronaves, tudo aquilo de forma assim bem abrangente. O que tiver registro público, onde qualquer cidadão puder consultar e verificar que o bem existe e quem é o proprietário, isso é passível de penhora por termo. Inclusive sem a atuação do oficial de justiça, né? Por termo no cartório, pela equipe do cartório. Então o oficial de justiça nem sabe, não precisa nem permear nessa situação. Agora, se eu em diligência chego, verifico, localizo um veículo, eu vou efetuar a penhora e vou fazer o auto de penhora de um veículo, mesmo que ele seja penhorável por termo no cartório. Né? Porque chegou um mandado, esse bem que eu localizei não era conhecido à época pelo pessoal do cartório, então veio para o oficial de justiça, que penhorou, vai lavrar o seu auto de penhora em diligência e os atos seguintes. O estranho, como eu falei um pouco mais no início do vídeo, é quando vem esse mandado de penhora já com a restrição do bem. Seja uma restrição dentro do Renajude, seja algum tipo de restrição já registrada no cartório de registro de imóveis, dizendo ou determinando que o oficial efetua a penhora. Poxa, se você determinar que eu efetue a intimação da penhora, dizendo para o proprietário, para o destinatário, olha, foi penhorado, para comunicar que foi penhorado, mas não para efetuar a penhora. Sim. Ou então, intime da penhora e aproveite e faça a avaliação do bem, né? Já parece ser um detalhe processual, mas isso às vezes confunde. Sim. Às vezes, poxa, é para eu fazer isso mesmo? Que estranho tá essa ordem judicial aqui. Mas já não está bloqueado, eu estou lendo aqui no Renajude, veículo com restrição. Já não está bloqueado, eu vou penhorar mais o quê? Sabe, aí fica meio esse ambiente cinzento. No final das contas, ou você pergunta para o juiz para esclarecer isso, ou você efetua a penhora e vai como um reforço nos autos mesmo. Vai ter que repetir o procedimento. Eu acho que isso daí é um pouco de desinformação e também uma questão de entendimento. Tem gente que entende, gente que eu digo magistrados, advogados, no mundo jurídico em geral, que o bloqueio do veículo no sistema eletrônico, no Renajude, já é a penhora eletrônica, porque hoje os atos processuais são em grande parte eletrônicos. Então já está bloqueado no Renajude, o espelho do bloqueio nos autos, ele já pode ter a validade de uma penhora. Eu não preciso fazer um auto ou um termo de penhora para dizer que aquele bem está bloqueado se eu já tenho ali o comprovante de bloqueio nos autos. Então, muitos aceitam o simples bloqueio como sendo a penhora. E por que é tão importante a gente fazer essa penhora logo, aceitar o registro como penhora, ou então, ao invés de expedir um mandado para o oficial de justiça lá refazer essa penhora, ou fazer uma penhora por auto, quando ela poderia ter sido feita por termo antes no processo, é porque a partir da penhora a gente garante a preferência do credor. Você pode ter várias penhoras sobre um bem. E às vezes você esperar para expedir um mandado, esperar o mandado ser cumprido, dependendo da situação pode demorar, e essa penhora atrasa, pode existir uma outra penhora sobre esse bem e aquele credor que já tinha pedido a penhora vai perder a preferência. Porque primeiro se vai expropriar aquele bem para o primeiro credor, para se sobrar alguma coisa, passar para o segundo. Por isso que é tão importante fazer a penhora logo. E mais, é a partir da penhora e do seu registro, consequente registro, é que se dá ciência a terceiros. É a partir daí que existe uma presunção de fraude à execução.
quando se vende aquele bem penhorado. Se você vender um bem que está no curso de execução, mas ele não está penhorado ainda, você não pode presumir a fraude contra terceiros, porque o terceiro adquirente de boa-fé não teria ciência necessariamente dessa penhora. Com certeza. Agora, se você registrou na matrícula do bem aquela penhora e ainda assim o terceiro foi lá e adquiriu, essa penhora, essa alienação é presumida como fraude. Por isso que é tão importante a gente antecipar. Então já adianto aqui que, na nossa opinião, você segurar essa penhora para fazer só no momento em que se expedir um mandado, que às vezes pode demorar para sair o mandado, pode demorar para o oficial cumprir, isso tudo leva tempo. Você perde o timing do processo, você pode causar um prejuízo ao próprio credor, ao próprio processo judicial, já que a gente fala de execução. E na execução existe uma carga de interesse público, porque se está cumprindo a decisão do próprio Estado, está materializando a decisão do próprio Estado. Então são esses cuidados de procedimento que existe muita dúvida na prática. Que o nosso objetivo aqui é esclarecer um pouco. Então, fazendo a penhora logo, a gente só tem vantagens. E não são só essas penhoras, a gente está falando de veículo e imóveis, né? Existem outras penhoras que a gente pode e deve fazer por termo, complementando a tua pergunta. Como penhora de créditos, penhora de direitos, penhora de faturamento. Bens que, embora não sejam veículos e imóveis, a gente tenha registro da existência desse bem. Sim. Por exemplo, você entrou com um processo contra uma empresa e você tem um crédito, você tem um direito sendo discutido em juízo. Esse seu direito tem um valor. E ele está registrado em um processo judicial. Se você tem um crédito, seja qual for o título de crédito, ou mesmo discutido em juízo, existe a prova de que existe esse crédito. Ou a probabilidade de um direito, ou a prova de um crédito. Então, esse direito, esse crédito, ele pode ser penhorado em juízo. E essa penhora não exige uma expedição de um mandado para ir se averiguar a existência desse direito, quando já está comprovado nos autos. A parte interessada pode chegar e apresentar nos autos, olha, existe aqui uma sucessão aberta, um inventário. Eu quero a penhora deste inventário, está aqui a prova dele, dos autos do processo. Essa penhora, ela pode e deve ser procedida imediatamente por termo. Na prática, existe uma dificuldade de compreensão desses procedimentos executivos e acaba se expedindo mandado para tudo. Expede o mandado para o oficial de justiça ir lá na vara de sucessões olhar o processo. Aí ele vai lá, olha o processo, verifica, confirma que existe o processo. Mandado de consulta, né? E é feita a penhora, aí vem a penhora no rosto dos autos. E o pessoal fica, o que é a penhora no rosto dos autos? É isso, quando você tem uma discussão em juízo e se registra nos autos do processo onde está o crédito, onde está o direito, se registra naquele processo que existe uma penhora sobre aquele direito, sobre aquele crédito. Então, quando aquele bem for ser entregue, segura e vamos entregar lá no outro processo, para o credor. E aí, esse tipo de penhora, ele não precisa da diligência de um oficial de justiça. Não é necessário. Ela pode ser feita já antecipadamente. Da mesma forma, a gente pode fazer com faturamento de empresa. Faturamento, acho que é o caso mais clássico. Você não perguntou, mas eu vou dizer. É o caso mais clássico onde se expede mandado de penhora para o oficial de justiça ir na empresa procurar esse faturamento. Quando, na verdade, essa penhora já foi requerida nos autos, já se comprovou de alguma maneira que a empresa existe, que existe algum tipo de faturamento, e cabe, inclusive, ao juiz designar desde logo um depositário. Não é o oficial de justiça que vai verificar o sócio da empresa responsável por isso. Então, essa penhora também pode e deve ser realizada por termo nos autos, já com a designação do depositário, administrador, no caso da empresa responsável, e a expedição do mandado, se for necessária, vai ser uma mera intimação, como o Daniel já falou, quando o veículo está penhorado no sistema, ou quando o faturamento está penhorado por termo nos autos. Então, se reduz a termo aquele fato jurídico, aquele fato, na verdade não fato jurídico, aquele fato do mundo, se reduz a termos, transforma ele num ato processual e posteriormente intima as partes da realização daquele ato. E aí, enfim, a gente vai ter avaliação, pode ter vistoria, expropriação, e são atos posteriores. Mas garantindo essa penhora desde logo no processo, a gente garante a preferência da penhora e garante que essa penhora pode ser oponível contra terceiros. Aí deixa eu puxar um fato engraçado que acontece nesse exemplo que o Mauro falou, quando vai ser feita uma penhora no rosto dos autos. Olha que engraçado. Quando o cartório meio que atropela o procedimento mais rápido, né? Se expede um mandado de penhora, um servidor interno
lavra um mandado de penhora, expede para um servidor externo que vai fazer uma diligência externa num juízo interno para penhorar um processo que geralmente, eu acredito que tudo hoje já seja eletrônico, né? Então, um cara interno fala, ô você de fora, vem cá, toma, vai lá naquela outra vara, manda penhorar aquele processo que eu já sei, ele é eletrônico, eu já estou ligado nele, vai lá você. Caramba, você está pegando um servidor interno, outro interno de novo para fazer uma penhora no rosto dos autos que poderia ser feita aqui em um documento, digitando ali poucos parágrafos. Então, olha que bagunça que acontece nisso. Isso reflete um pouco essa dificuldade de compreender o procedimento executivo, É né? a compreensão do procedimento mesmo. Normalmente é expede mandado que o oficial de justiça resolve. Quem resolve são vocês, né? São os especialistas em execução. Opa. Por outro lado, talvez não fosse o melhor procedimento, mas quando o oficial de justiça efetua uma penhora de um desses bens, de um veículo, por exemplo, de um bem, de um automóvel, e o oficial de justiça efetua essa penhora, eu só vou conseguir penhorar em diligência, obviamente, se eu localizar o bem, estiver olhando para ele, sabendo que ele está ali, eu vou fazer a penhora, nomear depositário, intimar de tudo, avaliar, tudo aquilo que manda lá o CPC. Quando isso acontece pelos cartórios, e aí é só observando o outro lado da moeda. Quando o cartório efetua essa penhora por termo de um automóvel, por exemplo, ok, já houve a constrição do bem. Expedindo um novo mandado de penhora, né, ou a intimação do executado dessa penhora, pode ser que o bem nem esteja lá. O que eu quero dizer com isso? Já aconteceu diversas vezes de eu receber esse tipo de mandado, né? Seja para efetuar a penhora de um bem já com bloqueio no Renajude do veículo, ou seja para intimar de que já aconteceu essa penhora. Então dirija seu endereço X, procure especificamente por esse veículo, essa marca, modelo, essa placa, e efetue ou a penhora novamente, como eu estou falando, né? Ou então a sua avaliação, porque de repente está na fase de expropriar. A gente não encontra mais esse veículo. Em alguns casos, tá? Porque a penhora foi feita por termo no cartório, sem visualizar, sem verificar que o bem está lá naquele endereço, porém ele está registrado ainda no Detran, em nome daquela pessoa, que já pode ter vendido sem o terceiro comprador ter registrado o bem, né? Já pode ter se desfeito, já pode estar em outro endereço, a gente não sabe. Então esse é o outro lado da moeda, quando a penhora de veículos, né, de automóveis, é feita apenas por termo, sem que o oficial de justiça verifique, constate que esse veículo existe e está nesse endereço. Daí é importante, aliás, além de ser obrigatório, né, daí a importância de se efetuar a intimação do devedor e ainda verificar, constatar que o veículo realmente está lá, existe, ainda está na posse do devedor. Então, nesse caso, você traz para a gente que é mais interessante e mais efetivo o oficial ir fazer esse tipo de diligência. Não, o que eu digo é, quando o oficial efetua a penhora nesse sentido, é efetivo. Certo. Porque ele está diante do bem, vendo que está ali, ele existe de fato. Quando é feito por termo no cartório, muitas vezes dá certo, outras vezes não. Por que eu estou levantando essa poeira? Porque quando é feito por termo no cartório, é interessante que se expeça imediatamente o mandado de intimação, ou até mesmo de constatação do veículo. Se bem que se eu estou com o mandado de intimação para intimar o executado daquela penhora, certamente eu vou verificar se o veículo está lá ou não. Sim. Ou eu intimando ele da penhora, ele vai me dizer, eu já vendi esse veículo, não está mais aqui. Né? Mas é interessante que é obrigatório que tenha uma intimação, mas é interessante que tenha uma constatação. Né? Porque, para fechar a ideia, quando eu faço essa penhora por termo, eu não estou olhando para o bem. Se eu faço essa penhora de um bem imóvel, ninguém vai tirar ele de lá mesmo. Mas se é um automóvel, se é um jet ski, eu não sei se ele está lá. Sim. Tá? Então, assim, pode ser aquela história de que você ganha, mas não leva. Porque está com a constrição efetuada, mas cadê o bem? Exatamente. Tá? Então, é esse o cuidado. O oficial de justiça ele consegue amarrar tá, esse nó no final com uma constatação. Ônus e bônus dos dois lados, né? É exatamente essa a preocupação de muitos magistrados na hora de fazer a penhora por termo do veículo. Eu já conversei com alguns assessores, magistrados, e eles ficam com esse receio. Falam, poxa, eu vou fazer uma penhora aqui, mas que não vai surtir efeito no processo, não adianta de nada. Então, na maioria dos casos, por experiência, essas penhoras por termo
em que o veículo não está mais lá, e é super comum isso acontecer, elas são infrutíferas. É um ato que vai ser depois desfeito. Por isso que muitos não querem formalizar a penhora nos autos, por termo nos autos ou mediante bloqueio. Fala, não, só vou fazer a penhora aqui se o oficial encontrar o carro. Eu compreendo, né, esse pensamento, com base nisso que o Daniel falou, eu acho justo. Não adianta você fazer essa penhora, às vezes não adianta, né? Depende do que o credor quiser. O credor pode ter informação de onde está o veículo depois, mas no geral não vai adiantar. O credor vai querer ir atrás de outros bens. De outro lado, a gente fazendo essa penhora de forma antecipada já está garantindo mais uma vez a preferência do credor e a proibição de venda desse bem, né? A presunção de que o terceiro tem ciência. Então, tem um dilema aí. Na prática, as duas situações, para mim, são justificáveis. Tanto fazer a penhora desde logo, quanto pedir o mandado para o oficial. A gente está discutindo uma coisa que a gente não tem controle disso, né? Isso aí vai terminar o juiz ou a equipe lá no cartório. Mas sobre o pensamento jurídico, o pensamento de procedimento, eu acho que efetuar a penhora o quanto antes, por termo, e logo em seguida expedir o mandado de intimação do devedor, ou então uma constatação. Né? Já está penhorado, já está bloqueado, agora o oficial de justiça verifique se o veículo está lá. Se estiver, já faça eventual avaliação, já intime o devedor de que o bem já está penhorado. Enfim, fez penhora por termo, já expressa um mandado de intimação / constatação. Porque isso amarra os dois lados. Dá celeridade processual, bloqueia o bem e a gente já verifica logo em seguida se ele está lá ou não está. Agora, mais uma vez, para botar um ponto final nessa minha ideia, isso não nos cabe, não está na nossa mão. A gente não consegue gerir isso. Talvez um oficial de justiça ou outro que tenha mais acesso à administração, mais acesso ao juiz, consiga plantar essas sementinhas lá dentro. Mas é importante a gente discutir isso porque vai chegar no ponto que a gente quer, que é o oficial pode ou não fazer a penhora por termo? Deve ou não fazer a penhora por termo? Então a gente tem a informação da existência do veículo e tem um mandado de penhora. Fala, fiz a diligência, não encontrei o bem. Mas essa penhora não pode ser feita por termo? E o oficial poderia, em tese, fazer essa penhora por termo. Mas será que o juízo quer? Será que o credor quer? Será que o juiz quer? Essa é a questão. Se o oficial pode ou não pode, eu já adianto minha opinião, pode, não tem nenhuma proibição. O oficial é responsável por realizar penhoras e ela pode proceder, segundo o artigo 838, mediante termo auto. O oficial ele atua externamente, mas nada impede que ele faça um termo. Assim como as comunicações processuais são realizadas de maneira externa, mas se a parte comparece ao cartório, o servidor interno faz a comunicação. Isso daí, para mim, não é um problema. O problema maior é pensar na efetividade do processo. Se eu devo ou não devo fazer essa penhora por termo. E eu vou mais longe. Tem gente que pode receber um mandado de penhora para fazer a diligência e pode pensar, olha, se o CPC permite que ele seja feito por termo, eu não vou nem diligenciar. Eu já tenho aqui o registro do imóvel ou do veículo, vou fazer desde logo por termo. Então pode ter esse pensamento que a gente precisa construir aqui para entender o melhor caminho. E para a gente construir esse pensamento e entender o melhor caminho, o que diz a lei? O que diz a lei. Precisamos saber o que diz a danada da lei. A gente está conversando aqui até agora, a gente não sabe o que diz a danada da lei. Então vamos saber. Foi só porque eu falei do 838, né? Cara, você soltou aqui, eu já peguei, mentalizei. Eu acho que o Daniel sabe tudo o que diz a lei. Ele tá doido para falar ali. É mesmo? Sei tudo o que diz a lei. Então, até porque me diga o que diz a lei. Eu gosto de dizer que a gente decora as coisas para gravar esses vídeos, mas a gente faz a nossa lição de casa antes de vir bater esse papo, né? Então manda o que diz a lei. O que diz a lei? O artigo 154 do CPC é um artigo bem conhecido pelos oficiais de justiça porque é esse instrumento que define as atribuições do oficial de justiça. Olha só. Então, lá no artigo 154 do CPC, diz que incumbe ao oficial de justiça, inciso 1º, fazer pessoalmente citações, prisões e penhoras. Tá? Encerra por aí, não diz como, se por termo ou por auto, mas efetuar as penhoras. Esse é um ponto. Já quando a gente pula lá para o artigo 782, que fala um pouco mais de execução, de uma forma mais geral, nos diz que não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos.
e o oficial de justiça os cumprirá. Né? O que é uma penhora, senão um dos atos executivos? Também incumbido lá ao oficial de justiça. E agora a gente pula para o artigo 845. Tudo do CPC, tá? Efetuar-se-á a penhora, onde se encontrarem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou guarda de terceiros. Tá? Em resumo, a presença do réu é, aspas, tá? Para não usar termos chulos, mas é insignificante. Mas eu vou dizer dispensável. Significa que o réu, o devedor, não precisa estar presente no momento da penhora. Muita gente quer se excusar, né? Vou complicar para a vida do oficial de justiça, vou impedir que ele consiga efetuar a penhora, então eu não vou me apresentar. Ô, iludido. Pois é. E o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 845 nos diz que a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, daí vem o registro público, né? E a penhora de veículos automotores, quando apresentada a certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Então o artigo 845 está dizendo que nesses dois casos a gente está voltando a conversar dos bens que possuem registros públicos, que a penhora desses tipos de bens será realizada por termo nos autos. Por quem? Aí a gente volta pro primeiro. Então, a gente já sabe aqui que incumbe ao oficial de justiça efetuar penhoras. E diz que quando for veículos automotores, imóveis, deve ser feita por termo. Uma coisa não exclui a outra. Né? E aí vamos, se a gente parar para interpretar, tem algo que impeça que o oficial de justiça, segundo o que a gente acabou de ler, efetue penhora por termo? Deixa eu me intrometer agora. Segundo a lei, não. Mas perante procedimentos... Pelos procedimentos, há um tempo atrás não fazia muito sentido que o oficial de justiça fizesse a penhora por termo. Por quê? Há um tempo atrás a gente não tinha muito acesso e nem existiam registros acessíveis pelo oficial de justiça. Hoje em dia a gente começa a falar muito de ferramentas eletrônicas, pesquisas patrimoniais, o início do acesso do oficial de justiça a esse tipo de ferramentas. Isso já está acontecendo, isso já é uma realidade, a tendência agora é crescer. Mas veja, se eu, oficial de justiça, tenho acesso ao sistema de registro de imóveis nos cartórios brasileiros, por que eu vou efetuar a diligência? Eu vou aqui apertar alguns botões, imóvel tal, registro, nome, tarará, 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 está penhorado por termo, eu não preciso diligenciar. Ah, Daniel, não compete à secretaria, mas você tem um mandado nas suas mãos. Você vai fazer o quê? Deixo de efetuar a penhora porque ela tem que ser feita por termo para a secretaria. Não faz muito sentido. Da mesma forma, se eu tenho acesso ao Renajude, por exemplo, adoraria ter acesso ao Renajude. Tem muita gente que vai pensar agora e vai dizer, caramba, esse cara é louco, está querendo mais trabalho. Gente, eu não estou querendo mais trabalho, eu estou querendo facilitar o que eu já tenho, tá? O bônus só vem com o ônus. By Mauro Faiano. Mas dá a impressão de que se eu tenho Não acesso tem, à não ferramenta eletrônica, eu vou ter que estar mais trabalho, mais pesquisa, fuçar mais coisa, olhar. Eu até entendo, sob o ponto de vista que eu ainda não domino essa ferramenta eletrônica. Caramba, é mais fácil pegar meu carro, minha moto, meu jet ski, meu trenó e fazer uma diligência. Mas com o tempo, quando você domina essa coisa, esse danado dessa ferramenta eletrônica, pesquisa Renajude, fulano, CPF, opa, achei um veículo. Por que eu vou diligenciar procurando bens de família? Achei um veículo, resolvi um mandado. Achei outro aqui, achei. Mas não é para o cartório fazer? É, mas não faz. Mas não faz. Então, ou você fica reclamando, ou você aceita o avanço tecnológico normal, natural do mundo e se apropria disso. No início é um pouquinho mais difícil, mas depois fica mais de boa. Resumindo toda essa história, apesar da filosofia, eu não vejo nenhum obstáculo para o oficial de justiça hoje, mais moderno, com avanço tecnológico e com ferramenta eletrônica, efetuar penhora por termo, sem efetuar diligência. Olha, eu vou lhe ajudar. Me ajuda. Você não gosta de avaliação? Porque eu sabia que tinha um artigo falando sobre isso. Olha aí, o 872 dá uma luz aí sobre o auto de penhora. 872? 872. Mas os artigos de avaliação estão entre 870 e 873. 872 está no meio do caminho. Está exatamente no meio. Muito bem. Se eu tivesse estudado engenharia, eu saberia disso. O 872 ele fala como efetuar a avaliação. Olha aí. Olha lá. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e laudo, anexados ao auto de penhora. É isso. Eu falo tanto desse artigo
que ele diz é o único artigo do CPC que explica como fazer a avaliação. Olha aí. E ele menciona que é anexado ao auto Vamos lá de novo, penhora. porque rolou a brincadeira aqui dos números e tal. Normal, isso acontece, gente, nas melhores famílias. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo. Ou seja, eu vou efetuar uma avaliação, vou fazer um documento de vistoria e um documento de laudo. Pego esses dois documentos e anexo ao auto de penhora. Olha aí. Sacou? Aí a gente pergunta, voltando aqui, mas eu tenho que fazer um laudo de vistoria e um laudo de avaliação? Isso é muito didático, tá? Na prática é um documento só. Tá? Então, laudo contém a vistoria e contém todo o procedimento de avaliação. Na prática é um documento. Então, eu pego o laudo de avaliação e depois eu anexo ao auto de penhora. O que se depreende disso? Falando sobre isso, significa que eu já efetuei a construção do bem, eu já efetuei a penhora e depois, no segundo momento, eu vou fazer a sua avaliação e juntar no processo. Mas antes disso, penhora, no meio depositário, intima, tudo aquilo, no segundo momento. A gente vai falar sobre avaliação, que não é o tema agora desse vídeo, que eu adoraria falar sobre ele, mas não é o tema. O interessante é que ele menciona, a penhora do oficial de justiça. ele induz o óbvio, né? Que é anexado ao auto, né? Então o oficial ele faz auto, mas a gente já sabe que o oficial faz auto. Mais uma vez, isso é uma conclusão lógica que de forma alguma proíbe o servidor de fazer uma penhora por termo. A questão é se na prática é efetivo ou não, né? É viável ou não fazer. É muito raro que seja feito, vai. É muito raro. Deixa eu trazer um exemplo aqui de uma situação que eu já passei por ela e eu consegui fazer dessa forma. Neste exemplo, o oficial, eu estava atuando um pouco mais de forma proativa para tentar conseguir um acordo entre as partes. E aí eu lembro que eu consegui conversar com a parte credora, perguntando se ele conhecia algum bem do devedor para indicar. Aí ele mandou uma foto para mim. Olha, tem esse veículo. Não, mas como que o senhor sabe, senhor advogado, que esse veículo pertence ao devedor? Aí ele mandou o espelho do Renajude, onde vem o registro do Detran. E de fato, marca, modelo, placa pertencente a esta pessoa. O que é isso que ele me mandou, senão o espelho do registro público daquele bem? Apesar de eu não ter à época acesso, não tenho até hoje, mas acesso à ferramenta eletrônica do Detran, não tenho, mas eu vim com um documento público oferecido pela parte credora. Eu precisei sair em diligência para efetuar essa penhora? Não. Esse é um dos motivos em que eu posso efetuar uma penhora por termo. Eu já sei da existência do bem. Ou então eu poderia até pensar, bom, já que a parte credora me ofereceu esse documento, eu vou deixar de efetuar a penhora, devolvo o mandado negativo para o cartório e entrego esse documento para que o cartório efetue a penhora por termo. Não. Olha que bagunça. Caramba, eu não posso resolver? Vou resolver, está feita a penhora. Agora, se ele está com o devedor ou não, é outra história. Sim. Tá? Mas assim, se eu estou com a agenda mais de boa, para fechar esse pensamento de novo, se eu estou com a agenda mais de boa e posso hoje ou amanhã dar um pulo lá e procurar pelo bem, e lá mesmo eu já faço a penhora, faço a avaliação, intimo, tudo isso numa diligência só, é mais prático. Mas caramba, minha agenda está meio lotada. Tenho aqui umas condições coercitivas, sabe, só vou poder resolver isso aqui daqui 1 ou 2 semanas. Cara, faça logo a constituição, registra logo a constituição do bem. Depois você vai lá para nomear depositário, para fazer a avaliação, enfim. Esse é um exemplo que eu lembrei aqui que faz sentido o oficial de justiça efetuar essa penhora por termo. Até porque nisso que você estava falando, o processo fica pulando, né? De uma pessoa para outra e não avança nenhuma etapa, né? Fica só, faz você. Não, não era você não, é você. E fica nisso. Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Pau ímpar, para ver quem vai. Acontece. Não chega em lugar nenhum. Isso é muito complicado, essa situação. A gente conversando sobre os termos, conversando sobre os autos, quem faz, quem não faz, puxa para lá, puxa para cá. Eu fiquei pensando aqui, o grande X da questão, pelo que vocês estão falando, da impossibilidade de vocês realizarem o termo de penhora, né, é justamente a falta de ferramenta eletrônica para isso. Se vocês tivessem, né, o acesso ao Detran, como o Daniel falou, ou os cartórios para registro de imóvel, seria tudo mais, entre aspas, mais fácil
dentro desse cenário? Nem só isso, Cleiton. Se a gente tivesse acesso a um Bacenjude, por exemplo, Sim, para fazer diretamente na conta na bancária. conta bancária. Isso são questões que a gente está tentando levantar mais a nível nacional, tentar lidar com a política em relação a esse tipo de pleito, para que o oficial de justiça tenha cada vez mais acesso a esse tipo de sistema eletrônico, tanto para garantir a celeridade dos processos, quanto para destacar a relevância do nosso cargo Sim. no contexto geral do judiciário. Por quê? Com esse tipo de acesso, a gente consegue fazer investigação patrimonial e a gente consegue resolver problema. Resolver problema. Do contrário, o oficial de justiça pode continuar sendo enxergado como entregador de papel. O que você faz? Intimação, citação, entrega o papel. A tecnologia está dizendo, cara, entregar papel com o tempo vai ser tudo eletrônico. Então, dentro do possível e dentro do que for legal, né, dentro do que couber nas suas atribuições, tenta puxar para si as coisas que são mais importantes, que dê mais relevância, que faça você ser mais visto, mais enxergado, que faça a sua função, a sua atribuição ser útil, mais útil dentro do processo. Em vez de ser entregador de papel, vai ser entregador de PDF agora. PDF, nós já somos. Essa questão que você colocou sobre acesso ao sistema e modernização é legal porque tem a ver com o último vídeo que a gente gravou, diligências híbridas. E esse é um caso onde a gente pode atuar com diligências híbridas, fazendo a busca patrimonial eletrônica, se for o caso, fazendo um termo de penhora de um bem que eu identifiquei eletronicamente, e depois a diligência para vistoria, para avaliação, para intimação, a diligência física. Então dá para integrar muito bem essa sistemática no processo de execução. E em relação a fazer ou não a penhora, voltando um pouquinho para o tradicional, expedição de mandado, que é o que a gente faz no geral, né? Se pediu o mandado, mandadão. Quando a gente está falando do mandadão, onde eu não tenho nenhuma informação patrimonial e eu acesso um sistema, aí eu tenho a possibilidade de fazer uma penhora por termo. Nesse caso. E quando eu estou com um mandado específico de penhora, penhore aquele carro, penhore aquela casa, eu não vou estar com acesso ao sistema, mas eu tenho ali em anexo o comprovante da existência, a matrícula ou o comprovante do veículo, em que eu também poderia, né, fazer a penhora por termo. E puxando tudo isso que a gente discutiu, eu tenho uma opinião já meio formada em relação a isso. Quando a gente está com um mandado de penhora, a regra geral, auto de penhora. Essa é a regra. Em tese, o juiz quer a diligência no local para fazer a penhora. Precisa, às vezes, não. Mas a gente tem que presumir que é isso que o magistrado quer, quis pedir o mandado. Agora, veja a seguinte situação. Eu peguei um mandado de penhora de um imóvel, de um terreno, e eu não consigo localizar esse terreno, porque eu não tenho um endereço muito preciso. Mas eu tenho a matrícula. Está em anexo. Essa penhora já era para ter sido feita por termo nos autos. Eu tenho duas opções. Ou eu devolvo o mandado dizendo que eu não localizei o bem para penhorá-lo, ou eu faço o que o Daniel falou, faço a penhora por termo. Agora, o que eu não acho que a gente deva deixar de fazer ainda, já que estamos nessa fase de transição, é a diligência. Se eu tenho mandado mandando fazer a diligência, faça a diligência. Se for um imóvel, eu na ordem já vou ter a ordem de avaliação também. Então, não adianta. Já vou ter a ordem de intimação, eu vou ter que ir lá de qualquer forma. Então, faço a diligência, faço todo o procedimento e faço mediante auto. Não encontrei o imóvel por alguma questão de endereço? Sim, eu acho que eu posso, sem problema nenhum, fazer a penhora do imóvel por termo. Também poderia fazer uma penhora de um direito. Por exemplo, recebi um mandado de penhora de um direito sucessórios e o processo é eletrônico. Eu abro o processo eletrônico, confiro lá os direitos sucessórios, faço a penhora por termo nos autos, nenhum problema. E aí a secretaria vai ser comunicada. Essa comunicação para a secretaria onde tramita o processo sucessório pode se dar de qualquer maneira, eu posso ir lá, oficial de justiça, pode ser enviado um WhatsApp, um e-mail, pode ser qualquer forma essa comunicação. Então também é possível a comunicação por termo nesse caso. Já quando a gente fala de veículo, aí eu penso um pouco diferente. Por quê? Porque existem muitos magistrados, existe muito entendimento de que a penhora só vale a pena se o veículo for encontrado. Então, se eu recebi um mandado de penhora de um veículo e não tem a penhora por termo ainda, mas está lá o registro, eu prefiro não fazer a penhora por termo desse veículo. Eu só vou fazer a penhora mediante auto. Mas aí é uma questão de opinião. Não há irregularidade em fazer a penhora por termo. Mas também ela pode não atingir o seu objetivo.
E é por isso que eu digo, se for um imóvel, dá para fazer. Para não devolver para a secretaria fazer depois internamente. Mas aí vem outra pergunta. É obrigação minha fazer a penhora por termo? Não. Obrigação não é. Eu não vejo, tá, como obrigação. Não sei se o Daniel entende dessa forma, mas eu não vejo não. Como uma obrigação se eu obtenho esses dados em diligência. Concordo. Nesse exemplo que o advogado chegou, indicou o bem, trouxe um documento mostrando que o bem existe, apesar de eu não estar vendo naquele momento. Mas se chega um mandado de penhora, já com um espelho ali do Renajude, para eu devolver uma penhora por termo, fica estranho. Fica estranho. Tipo, mas oficial, e aí, esse carro tá lá ou não tá? faça aí, eu estou expedindo esse mandado só para você fazer um termo e me devolver. É muito estranho. Sim. E assim, se fosse a vontade do juiz, tecnicamente, eu entenderia já que não é vontade do juiz, né? Porque se ele está expedindo um mandado com o espelho da restrição já em anexo, eu já posso presumir que ou o cartório se enrolou no meio do caminho em termos de procedimento, Ou não quer. Ou o juiz não quer. Não quer o termo. Ele não quer. Mas deveria ser mais claro isso no mandado. É porque fica confuso esse negócio. Eu não sei o que está acontecendo. Para não ter problema, o que eu faço? Eu vou e faço a diligência. Eu vou lá. Eu acho mais prudente. Eu vou lá. Porque assim, mesmo que eu fizesse o termo de um veículo automotivo, eu vou precisar intimar o devedor. Se eu preciso intimar, por que eu já não vou logo e resolvo as duas coisas? Se é uma penhora, ela também vai estar com uma ordem de avaliação lá em seguida. Se eu tenho que avaliar, por que eu já não vou, intimo e avalio logo de uma vez? Mas mesmo que não tenha, eu penso assim, a intimação eu acho que não é problema, porque se tem advogado, a intimação vai através do advogado. E às vezes a penhora vem sem ordem de avaliação. E eu particularmente acho ótimo. Eu também adoro. Porque a avaliação para mim, sem querer entrar nesse assunto, ela deveria ser feita depois, lá na frente no processo, antes de expropriar. Você penhora, vê se vai ter impugnação primeiro, vão discutir sobre a validade do penhora, se é bem de família, se não é, vai ver se o credor aceita. Tem um monte de procedimento após a penhora. Por mim, deixa a avaliação lá para o final. Mas enfim, caso não tenha... O que está faltando aí, para completar o teu pensamento, é a evolução do artigo 829. Não é o 829 que fala que o juiz vai expedir mandado de citação, com depois penhora, Isso. É esse artigo que eu acho a avaliação, para mim, ela deveria ser deslocada mais para frente no processo. Deixa as pessoas discutirem primeiro sobre a penhora. Porque não adianta avaliar agora só para ter uma ideia do valor e depois lá para frente ter que avaliar de novo para expropriar. Poxa, faz uma estimativa agora. Mera estimativa. Enfim, mas esse não é o tema daqui. Ou seja, mesmo que eu tenha só a ordem de penhora e mais nada do veículo, eu entendo que o oficial de justiça deva fazer a diligência para localizar e essa penhora vai ser efetiva porque o bem foi localizado. Entendi. Então, fez esse grande parêntese aí que vocês fizeram, mas eu queria fazer uma pergunta desde antes, que é assim, a falta da utilização, a falta do acesso à ferramenta eletrônica é o que dá um ambiente meio nebuloso para vocês, para conseguirem realizar os termos. Mas isso é uma coisa generalizada ou vocês conhecem alguns oficiais que já têm acesso a isso que pode utilizar? Ou nenhum oficial tem acesso? Não, em geral não existe esse acesso. Onde ele acontece é mais na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, em todo o Brasil, ela é bem avançada em relação a isso, porque eles trabalham muito, Justiça do Trabalho, trabalham muito com execução. Então, o forte deles é a execução e os oficiais de justiça trabalhistas têm acesso, em sua maioria, às ferramentas de constituição patrimonial para fazer essas buscas. Não sei em quem a gente pode fazer um apelo, é nessa câmera, mas por favor, consiga a ferramenta para esses homens trabalhar, rapaz. Não é porque dá uma guinada no trabalho, dá uma celeridade. Eu tenho certeza que no dia que isso for sancionado e que vocês tiverem acesso, eu vou chegar aqui, vocês vão estar com um sorriso maravilhoso, assim. Tem muita gente que está te ouvindo agora e está ficando com a raiva de você. Eu amo vocês. A notícia boa é que isso já está sendo discutido no Congresso. Olha aí, viu? Já está em lei esse negócio. Porque precisa de maturidade no sentido de compreender que evoluir por um lado dá um trabalho inicial até a gente aprender a lidar com isso, mas dispensa trabalho muito analógico, difícil, demorado, árduo, arriscado, arcaico. Pois é. Então, é uma transição, como o Mauro falou, essa fase de transição ela não muda da noite para o dia, né? Nem às vezes nem de um ano para o outro, às vezes
precisa mais do que isso. E a nossa categoria tem a galera da velha guarda, que em geral, não são todos, né, tem um pouco de resistência e um pouco de dificuldade natural em dominar a tecnologia. É normal, mas a mudança também é normal. Então, assim, eu acho que com o tempo, a gente tendo acesso à ferramenta eletrônica, a gente vai conseguir trabalhar melhor, mais rápido, vamos ser notados como cargos que têm mais relevância no procedimento e vai validar mais ainda a permanência da existência do oficial de justiça, que está em xeque em vários estados aí no Brasil. Não vou nem entrar nesse assunto, porque ele é polêmico, mas a galera sabe do que eu estou falando, do que a gente está falando. Então isso é como dizer, em várias palavras, para os externos. Olha, o oficial de justiça faz isso, e olha como resolve no processo. Hoje, a gente ainda faz isso, e resolve no processo, mas as pessoas não veem e não sabem. E isso é um problema. Pois é. E você? E você? E você? Gostaria de ter acesso ou não às ferramentas eletrônicas para poder mandar aí os termos de penhora? Fala pra gente, conta tudo nos comentários e não esquece de compartilhar, curtir esse vídeo, todo aquele ritualzinho de sempre e acessar também o nosso Instagram e o nosso site para ficar por dentro de todas as relações de cursos que a Escola de Oficiais tem para vocês. Então é isto. Um beijo no coração e até o próximo. Estou empolgado. E o tema de hoje é... Esqueci. E o tema de hoje é termo... Pô, Daniel é foda. Tô rindo desde o início. Tu virou assim, 3, 2, 1, começou. Eita, os slides. E eu tava batendo aqui na minha camisa. E eu rindo aqui, tá no... Eita, porra.